Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, agora vamos para a aula 2 sobre trabalho de uma força constante, tá bom? Na aula número 1 a gente aprendeu que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. É a forma mais simples, não se esqueça que é constante, continuamos como constante e não estamos levando em consideração o atrito que atrapalha o deslocamento do objeto do corpo, tá bom? Então, se você não assistiu a aula número 1, eu vou deixar o link aqui para você, tá bom? Para você assistir a aula número 1 e já saber tudo que a gente está falando aqui. E o que nós aprendemos na aula 1? Aprendemos sobre isso aqui, ó. O deslocamento e a força estão sendo aplicadas na mesma direção. O objeto está se deslocando para lá e a força que está sendo aplicada para lá também. Nós aprendemos isso aí e aqui nós vamos continuar, tá bom? Agora nós vamos ver um tipo diferente de força. Então vamos fechar aqui para a gente passar para a aula número 2 aqui. Vamos ao plano cartesiano. Em física sempre trabalhamos com plano cartesiano. É muito importante que você saiba, tá bom? Tô deixando o link aqui para você aprender caso você não saiba sobre plano cartesiano, tá bom? Ok. Então a gente vai continuar com o deslocamento neste sentido. O deslocamento vai ser no mesmo sentido, pode ser para qualquer lado. Vamos colocar nesse sentido que normalmente nós colocamos para lá, que é uma forma mais fácil de ensinar, tá bom? Então aqui o deslocamento que a gente viu na aula anterior, tá? E a força aplicada, ao invés de ser no mesmo sentido que o deslocamento, tá vendo? Ó? Agora a força aplicada a gente vai fazer ela neste sentido aqui, ó. Um sentido agora diferente, não é no mesmo sentido que nós fizemos na aula passada, tá bom? Então agora a força aplicada, né? Vamos colocar o F aqui com a setinha em cima indicando que é um vetor, tá bom? É a força. Então é esta força que nós estamos aplicando e a força constante não é aquela que fica variando, é aquela que fica constante, tá bom? Então vamos ver as primeiras imagens, dá uma olhada aí para você ver. Então o que você percebe? Então, voltando para cá, nesse exemplo do aeroporto, eu fiz aqui um desenho mais ou menos só para a gente entender, tá bom? Então, o objeto, o corpo, o sistema está se deslocando para lá, no caso, a mala da pessoa, né? Pode ser a mala da pessoa que está viajando, pode ser do estudante também, pode ser qualquer um, tá bom? Então, está se deslocando neste sentido, ok? Está se deslocando para lá. No entanto, a força utilizada, diferente do que vimos na aula passada, a força aplicada está sendo neste sentido aqui, ó. Então, o deslocamento você percebe que está aqui, ó, neste sentido, e a força aplicada, ó, está neste sentido aqui, ó, tá vendo? Está formando aqui um ângulo aqui, ó, entre o deslocamento, entre o eixo X, né, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y sempre, né? Então está sendo para lá, e o eixo Y, no caso, está sendo aqui, ó. Você tem que usar bastante a imaginação, tá bom? E a força está neste sentido aqui, ó, tá bom? Então, com isso, nós formamos um ângulo, olha que interessante, com isso formamos um ângulo entre o deslocamento e a força que está sendo aplicada, tá ok? Então, vamos fazer aqui de novo para não embolar. Então, nós temos aqui o deslocamento, que foi neste sentido aqui do eixo X mesmo. No entanto, não podemos colocar a força aplicada aqui também, como fizemos na aula passada. A força aplicada está sendo neste sentido aqui, ó. Então aqui está a força. Formamos aqui um ângulo entre o deslocamento, ok, e a força aplicada. Este ângulo normalmente nós professores chamamos de θ, poderia ser qualquer símbolo. O que nós utilizamos é o θ, tá bom? Poderia ser o alfa, por exemplo, assim, ó, que é a primeira letra do alfabeto grego, né? O alfa poderia ser também, mas normalmente utilizamos esse símbolo aqui, que é o θ. Tá ok? Então, entre a força e o deslocamento, temos um ângulo aqui chamado de θ. E aí, claro, o professor vai passar um ângulo para você. Por exemplo, nós podemos colocar aqui um ângulo de 30 graus. Ó. O ângulo θ formou um ângulo entre o deslocamento e a força aplicada agora. Nós temos um ângulo que nós chamamos de θ. E esse ângulo possui 30 graus de diferença aqui. Ó. Entre os dois segmentos de reta, nós temos 30 graus aqui. Ó. Tá ok? Então, este é um exemplo que o professor pode passar. Lembrando que é uma força constante e não estamos levando em consideração o atrito, pessoal. Mais para frente a gente vai aprender o atrito, porque qualquer coisa que se desloque por uma superfície, pelo solo, pela mesa, pelo chão, pelo asfalto, ele tem uma força de atrito que impede que ele se movimente sozinho. E também temos força de atrito nos pés que faz com que consigamos andar. Porque se fosse numa superfície bem lisa, por exemplo, não conseguiríamos andar.
então tem o atrito também, mas isso aqui a gente não leva em consideração nesses cálculos aqui agora, tá bom? Então a força de atrito está atuando aqui, tanto é que quando você empurra o carro, olha essa imagem de novo aí, se você para de empurrar esse carro, o que acontece? O carro para, porque a força de atrito não deixa ele ir, a força de atrito ela absorve a energia que você colocou no carro, a transferência de energia do seu corpo para o carro é absorvida pela força de atrito, por isso que o carro para. Isso aqui se chama, pessoal, de trabalho motor. O que é o trabalho motor? É o trabalho que você ajuda o objeto a se deslocar, seja puxando ou empurrando. Vamos colocar aqui o corpo, ó. Esse corpo aqui não precisa necessariamente ser um quadradinho não, pode ser isso aqui, pode ser qualquer coisa, um avião, uma caneta, um lápis, uma bola, tá bom? Qualquer coisa. Então pode ser tanto puxando quanto empurrando também. Então, trabalho motor. O que é trabalho motor? É aquele que uma força externa atua fazendo com que ele se desloque. Isso é um trabalho motor. Agora, o trabalho da força atrito que a gente vai ver na próxima aula é um trabalho não motor. Não é chamado de não motor, ele é chamado de trabalho resistente, porque ele resiste ao movimento. Tá bom? Ele absorve a energia que você aplica no corpo para se deslocar, mas ele está absorvendo uma certa parte da energia. Então tá ok. Então temos o deslocamento neste sentido e a força aplicada nesse sentido, que aqui está. Neste caso aqui, formando um ângulo de 30 graus. E é o seguinte, pessoal, quanto maior esse ângulo, imagina que essa força agora esteja sendo aplicada neste sentido aqui, ó. Menor será o valor da força que você está colocando para deslocar. Vamos supor que você coloque uma força aqui de 5 newtons. Quanto maior esse ângulo aqui, vamos supor que ele esteja aqui, mais longe de 5 newtons vai estar. Se você colocar um ângulo bem fechado aqui, a força será bem maior, porque o ângulo será bem menor. Então, quanto menor o ângulo, mais você vai estar utilizando a força que está sendo aplicada. Quanto menor o ângulo, quanto maior o ângulo, menor será aplicada a força que você está utilizando, tá bom? Deixa eu fazer um exemplo aqui com a calculadora. Bom, e aqui está. O que nós aprendemos na aula passada? Que, por exemplo, você aplica uma força aqui de tantos newtons, paralela ao deslocamento, você tem 100% da força aplicada, porque o deslocamento e a força estão na mesma direção. Agora, nós estamos trabalhando com força aplicada meio que na diagonal. Por exemplo, formando um ângulo aqui, ó. Então você está aplicando uma força aqui, no entanto, essa força que você está aplicando, devido a esse ângulo formado, olha só, entre o dedo e o deslocamento, entre a força sendo aplicada e o deslocamento, faz com que a força que está sendo aplicada seja utilizada apenas uma parte dela, tá bom? Então você consegue empurrar, mas a força não está sendo total. Tá ok? Então, quanto maior o ângulo, menos força você consegue utilizar para deslocar. Ó, que você aperta, ó, praticamente a calculadora não quer ir para frente. E vai chegar uma hora, por exemplo, quando chega a 90 graus, ó, você não consegue movimentar mais a calculadora para frente. Estamos formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, esse ângulo aqui é muito importante para fazer com que o objeto se desloque. Ó, quanto mais baixo, mais você está utilizando a força. Ok? E o mesmo poderia ser puxando também, ó, puxando força e deslocamento na mesma direção, conforme vimos na aula passada, e agora levantando, ó, e trazendo para cá. Então você está utilizando apenas uma parte da força para deslocar o corpo, para deslocar o objeto, tá? Então aqui o ângulo o professor vai passar para vocês. Pessoal, normalmente são utilizados os ângulos mais simples que existem, os mais conhecidos, que são os ângulos notáveis. E quais são os ângulos notáveis? São três: o de 30 graus, o de 45 graus e o de 60 graus, tá bom? Normalmente são utilizados os três. Se por acaso o professor utilizar um ângulo que não seja um desses três, ele vai passar o valor para você, provavelmente, porque aqui ó, nós temos 90 graus diferentes, ângulo de 1 grau, de 2, de 5, de 10, de 15, de 17, de 45, de 60, de 70, de 80, de 90 graus, então temos 90 ângulos diferentes aqui, então ele normalmente trabalha com esses três, que é os ângulos mais simples, os mais conhecidos para poder trabalhar, tá bom? Marcos, uma pergunta. Sim, esses três ângulos notáveis eu preciso saber? Sim, pelo menos os três ângulos notáveis você deve conhecer, eu já tenho uma aula sobre isso também, que eu fiz alguns anos atrás, dá uma olhada aqui, tá? Os ângulos notáveis. E eu já tenho alguns valores para eles, então dependendo do ângulo aqui, o professor vai colocar ou 30, ou 45, ou 60. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma tabelinha com esses três ângulos notáveis, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, ó, nós temos o deslocamento para lá e a força sendo aplicada para lá. Só que, se você observar bem, nós
temos uma força sendo aplicada nessa direção também. Não dá para perceber agora, mas nós vamos fazer um cálculo aqui, nós aprendemos a fazer um cálculo aqui onde essa força aplicada seja uma força parecida com a força paralela ao deslocamento, tá bom? E como que você faz para encontrar essa força que esteja paralela ao deslocamento? Você faz o seguinte, você pega a força que você aplicou, vamos colocar aqui a força F. Na aula passada nós aprendemos a multiplicar a força vezes o deslocamento. Agora não, você pega a força e multiplica, olha só, pelo cosseno, sempre o cosseno de quem? Do ângulo que o professor passou para você, no caso o θ, sempre o θ, tá bom? Então você vai multiplicar a força por quem? Vamos colocar aqui, então nós vamos multiplicar a força pelo cosseno do ângulo formado. Só que o professor vai te dar um ângulo, e é um dos 3 ângulos mais conhecidos. No caso aqui eu te dei 30. Então a força vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, cosseno de 30 graus, tá bom? Isso aqui você tem que saber, seno, cosseno, tangente, você tem que saber na matemática, pelo menos os 3. Para trabalho de uma força que a gente está vendo agora, trabalho de uma força constante, aqui é constante, tá bom? Só utilizamos o cosseno, não utilizamos o seno nem a tangente, apenas o cosseno. Então, você multiplicando a força que você aplicou pelo cosseno do ângulo formado, você vai encontrar o quê? Uma força que nós chamamos de f de x. Por que f de x? Porque vai ser uma força aqui no eixo x, né? Que é o eixo x, ó. O mesmo do deslocamento, tá bom? Você vai encontrar uma força Fx que não é essa, e como que você encontra ela? Você vai multiplicar a força que você aplica vezes o cosseno do ângulo formado. No caso aqui 30 graus, poderia ser 45 graus ou 60 graus. Então essa força F de x vai ser uma força paralela ao deslocamento. É como se fosse assim, ó, deixa eu fazer um modelo aqui. Ó. Então aqui nós temos um corpo, esse corpo será deslocado no eixo x, deslocamento, e vamos supor que você vai empurrar esse corpo. Então você vai empurrar formando um ângulo, ok? Se você verificar bem, você tem um ângulo aqui entre o deslocamento, e aqui é o deslocamento, o eixo do deslocamento, e aqui a força aplicada. Você está aplicando uma força igual eu fiz com a calculadora agora há pouco, então a força F. Então você aplicando uma força para deslocar esse objeto, nós já sabemos que será utilizado apenas uma parte dessa força, e é sempre um valor menor que ela. Por quê? Porque vamos multiplicar pelo cosseno do ângulo formado. E esse cosseno do ângulo formado sempre será o valor menor que 1. Sempre será o valor menor que 1. E qualquer coisa multiplicada por um valor menor que 1, o resultado vai dar um valor menor que ele, que no caso o f de x. Tá bom? Então nós vamos encontrar uma força, vamos supor que ela estará aqui, que será o nosso f de x, que será uma outra força, uma parte da força que estará contribuindo para o deslocamento. Então ela estará praticamente paralela ao deslocamento. No entanto, essa força f de x é uma força menor porque vamos multiplicar por um número decimal que é um dos ângulos notáveis. Ou melhor, o cosseno de um dos ângulos notáveis que o professor vai passar para você. Tudo bem? Ok, continuando então, vamos para o eixo X e o eixo Y novamente, que é sempre utilizado em física, inclusive movimento também, que é o deslocamento, é muito utilizado em física, viu pessoal? Então procure aprender bastante, tá ok? Então a princípio teremos a força sendo aplicada e nós encontraremos uma força que estará praticamente paralela ao deslocamento, que é o nosso F de X. Aqui é a nossa força sendo aplicada, tá ok? Agora uma coisa que eu quero que vocês aprendam é o seguinte. Nós encontraremos uma força que estará aqui, ó, igual fizemos na aula passada, que estará paralela ao eixo X, que é o nosso F de X, ok? Essa força, ela possui um nome que é muito importante você aprender e guardar. Qual que é o nome dessa força? É componente. O nome é componente. Guarda essa força aí. O que é a componente? É o F de X, para este caso, é uma força que será menor que a força que você aplicou em newtons, tá bom? Então nós vamos encontrar a componente, ou seja, a força resultante desta multiplicação aqui, ó, nós vamos encontrar para promover o deslocamento. E como que você encontra? Multiplicando a força pelo cosseno do ângulo formado. Pelo cosseno do ângulo formado aqui entre a força normal
e o deslocamento, tá bom? A outra parte dessa força aqui, para onde que vai? Vai para cá, para o eixo Y, porque você está utilizando a força para erguer a coisa, para puxar para cima também. Então, uma componente, que é a outra força, a parte dela vai para cima, pertence ao eixo Y, e a outra parte pertence ao eixo X, que é o que nos interessa. Por que nos interessa? Porque ela está na mesma direção do deslocamento do objeto. No nosso caso, o nosso objeto não está movendo para cima, está movendo para lá. Então, a força, a componente que nos interessa é a componente do eixo X, que é o F de X, que é a parte da força que a gente vai utilizar. Componente é muito importante, tá bom? Esta componente não interessa para a gente. Então, para este caso, como que nós encontramos esta componente? Multiplicando a força que você aplicou vezes o cosseno do ângulo formado, no caso a gente chama de θ. Marcos, mas por que tudo isso? Porque só fornece energia para o corpo aquela força que esteja paralela ao deslocamento, ou igual da aula passada, que a força é total, 100%, ou a força F de x, ou a componente, ela está paralela ao deslocamento. Então sim, só esse tipo de força que fornece energia para o corpo se deslocar, tá bom? E lembrando, pessoal, que a força de atrito que está aqui entre a superfície, que é a mesa, por exemplo, a força de atrito que está entre a mesa e o corpo, seja lá o qual for, tem uma força de atrito. Não estamos aprendendo isso ainda, estamos fazendo de conta que é uma superfície bem lisa que não tem atrito, o que, aliás, não existe. Raramente você vai encontrar uma superfície que não tem atrito aqui, ó, entre a base do corpo e a superfície da onde ele se encontra, tá bom? Normalmente a parte de baixo de qualquer coisa possui ranhuras bem pequenininhas quando é bem lisinho, mas possui, e a parte da superfície também possui ranhuras, diferentes ranhuras também. Então essa é a força de atrito que atua aqui. Mas como nós estamos tendo aulas mais simples, não estamos vendo ainda a aula de atrito, tá bom? Força de atrito, que é a força que, aliás, absorve a energia aplicada que você aplica no corpo, ou que é aplicada no corpo por um outro corpo, tá bom? A força de atrito, ela faz isso, ela absorve a energia. Então não estamos vendo isso ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos aplicar um modelo aqui para a gente aprender. Então olha o exemplo aqui que o professor pode passar para você. Nós temos aqui uma superfície, temos aqui um corpo, uma força sendo aplicada, está sendo puxado este corpo para lá, está sendo puxado com uma força de 18 newtons, esse valor o professor pode passar para você, tá bom? Então a força nós já temos o valor. O deslocamento desse corpo até um certo ponto, ele vai se deslocar 12 metros. Então ele vai se deslocar 12 metros, vamos supor que ele vai até lá embaixo. Tá bom? Então está lá os 12 metros. Daqui até lá, 12 metros. Então o professor já passou o quanto ele se deslocou utilizando a força de 18 newtons. Só que, para a gente saber qual que foi a força aplicada aqui realmente para promover esse deslocamento, que é a força motora. Força motora é aquela que ajuda o objeto a se deslocar, tá bom? É força motora, é um trabalho motor, é aquela força que ajuda o objeto a deslocar, é uma força motor, diferente da força de atrito, tá ok? Então tá. Então nós temos que encontrar uma força, olha que interessante, essa força, eu vou colocar ela aqui, ó, ela é uma força que estará mais ou menos nesse sentido aqui, ó, é uma força, que é aquela força F de x que nós comentamos, que ela está paralela ao deslocamento, que é a força que vai fazer com que o objeto se mova. E como que a gente encontra essa força F de x? E essa força é chamada de componente, ok? Como que a gente vai encontrar essa componente que promove esse deslocamento aqui, que não é aquela força lá, que é uma outra força que chama F de x porque está no eixo x. A fórmula é meio parecida com a fórmula anterior, mas agora tem alguma coisinha a mais, que é esse ângulo aqui, ó. Então o professor vai falar, o trabalho é igual, fizemos na aula passada, né? É igual a força aplicada, fizemos na aula passada. Agora nós vamos multiplicar pelo D também. Olha só, F vezes deslocamento, força vezes deslocamento igual a aula passada. Agora multiplicado pelo cosseno do ângulo formado. Normalmente o professor chama de θ. O cosseno de θ, ok? Marcos, mas você não falou que a gente tem que multiplicar o F pelo cosseno do ângulo para achar aquele F de x que é componente chamada de componente? Sim, mas aqui está multiplicando, ó. Isso aqui é a mesma coisa que trabalho é igual a força vezes cosseno do ângulo θ vezes deslocamento. É a mesma coisa, porque estamos lidando com multiplicação. Produto, você pode alterar aqui os produtos que não alteram o resultado final, tá bom? Então está sendo multiplicado. O F vezes o cosseno daquele ângulo formado que eu escolhi 60 graus porque é o mais fácil, vai te dar o valor de F de x, que é aquela força que está sendo utilizada para promover o deslocamento. Então vamos lá. O trabalho, vamos encontrar o trabalho é igual. Qual que é o valor da força? 18 newtons. A gente já sabe que o newton não precisa colocar, então 18, vimos isso na aula passada,
vezes cosseno do ângulo formado. O ângulo é o θ, ali está. Eu estipulei um ângulo de 60 graus porque é o ângulo mais fácil para a gente conhecer, tá bom? Então olha só que interessante. Então aqui está, pessoal, isso aqui você tem que saber, tá bom? Ângulos notáveis. Então aqui está a coluna dos ângulos, 30, 45, 60 graus, né, que é o ângulo. E aí temos seno, cosseno, tangente. Então, seno de 30 graus é este, mas nos interessa, o seno não nos interessa, porque o seno é utilizado para encontrar a componente no eixo Y, que não é o nosso caso agora. A gente quer encontrar a componente no eixo X, então utilizamos o cosseno do ângulo formado. Então, temos o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Temos o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, e temos o cosseno de 60 graus, que é meio. Isso aqui você tem que saber, pelo menos esses três aqui, 30, 45 e 60, tá bom? Então eu estou utilizando o ângulo de 60 graus, queremos cosseno de 60 graus, que é meio. Por que eu coloquei 60 graus? Porque meio é um valor mais fácil de encontrar. Depois a gente vai utilizar um desses dois aqui, ó, de 45 ou de 30 graus com esses valores aqui, tá bom? Por enquanto o nosso é esse. Cosseno de 60 graus é igual a meio. E eu coloquei aqui também, ó, o cosseno de 60 graus é igual, meio é 0,5. Isso você tem que saber. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, porque é 1 dividido por 2. Divide aí para você ver, vai dar 0,5. Então, cosseno de 60 graus é 0,5. Acabamos de ver aqui na tabela, isso você tem que saber, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Tá ok? Voltando para cá, a gente já sabe que o ângulo de 60 graus é meio. Então, o cosseno do ângulo formado, o ângulo formado é 60 graus e o cosseno de 60 graus é igual a meio. E nós já sabemos que meio é 0,5, então está aqui, vezes o deslocamento, que ali está 12 metros, não precisamos usar a unidade de medida, utilizamos apenas o 12. Então estamos encontrando o trabalho realizado para que seja promovido o deslocamento, a troca de energia, está havendo uma transferência de energia de um outro corpo para este corpo, para que ele possa se locomover por 12 metros. Estamos encontrando a transferência de energia agora, que é o trabalho realizado, tá bom? Então aqui é o seguinte, vamos agora multiplicar. Olha só, 18 vezes 0,5, então o trabalho, vamos colocar aqui, trabalho é igual. Qualquer coisa multiplicada por meio é a metade dela. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 não é ela mesma. Então qualquer coisa multiplicada pela metade de 1 é a metade dela. Então 18 vezes meio é 9, que é a metade do 18. Fizemos aqui, vezes os 12, que é 12 metros percorrido pelo corpo. Tá bom? Então acabamos de encontrar o trabalho. Se você fizer essa continha aí, 9 vezes 10 dá 90, 9 vezes 2 dá 18. 18 com 90 dá 108. Então encontramos o trabalho de 108 joules, que foi o trabalho realizado aqui. E uma coisa que eu quero que você perceba, que é o seguinte, ó, o F de X aqui é o 9, no caso a componente aqui, que é aquela força que está ajudando a promover o deslocamento, que está paralela ao deslocamento, é só 9, ou seja, a metade da força aplicada, tá vendo? Ó? Não é 100% da força aplicada, no caso aqui foi 50% da força aplicada, porque multiplicamos pela metade, ó, multiplicamos por meio. Então você percebe que a força utilizada para promover esse deslocamento daqui até lá, realizando um trabalho, foi apenas de 9 newtons, tá bom? Não foi 18 newtons que promoveu o deslocamento. E é isso que eu queria que você soubesse. Marcos, agora vem uma pergunta. Por que eu não multiplico por seno ou por tangente? Ok, isso aqui o professor não vai te pedir não, mas só para efeito de curiosidade é o seguinte, ó. Aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Por que nós multiplicamos pelo cosseno e não pelo seno ou pela tangente? Porque é o seguinte, a força aplicada está nesse sentido aqui, ok? Aqui nós temos a força. Ok, nós queremos encontrar a componente é aquela força que está ajudando no deslocamento, ó, o F de X. A componente, ok? E aqui está o deslocamento. Então nós já sabemos, vimos na aula anterior, que a força, estando no mesmo sentido que o deslocamento, é como se fosse uma coisa só. Então queremos encontrar a componente, o F de X, aquela força que está ajudando no deslocamento. Tá, se você observar bem, aqui nós formamos um triângulo. Ó. Aqui nós temos o que? O cateto adjacente, ok? Temos aqui o cateto oposto, né? Ó, um triângulo aqui. E aqui nós temos a hipotenusa. Você tem que usar a imaginação, mas isso aqui o professor não vai pedir para você não, é só curiosidade. O que nós queremos encontrar? Esta parte aqui, ó, esta parte do triângulo, ou seja, a nossa componente, o F de X.
nós não queremos encontrar aquilo ali. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é outra componente que veio daqui, ó. É um espelho aqui, ó. Então é esta outra componente aqui, ó. Nós não queremos encontrar essa componente, tá? Que é a força aplicada para cima. Isso não nos interessa, porque o objeto está se deslocando para lá. É esse exemplo nosso aqui, ó. Então, já que está se deslocando para lá e não para lá, isso aqui do triângulo não nos interessa. Nos interessa essa força aplicada aqui, tá ok? Então, nós temos o valor da força, que é a hipotenusa, ok? Esse valor nós temos, é a força aplicada de 18 newtons para o nosso caso. O que mais que nós temos? Temos isso daqui? Não temos, só que isso daqui não interessa para a gente. Nós queremos encontrar esse valor. Nós temos uma outra coisa, ó, que é o ângulo formado, que é um ângulo de 60 graus. Isso é muito importante que você saiba em matemática. Ó, o ângulo de 60 graus. Então, nós temos ângulo de 60 graus. Então, o que nós queremos encontrar? O cateto adjacente. O que você aprendeu anos anteriores, que é muito importante que você saiba? Para você encontrar o cateto adjacente, tendo o ângulo, então, com isso, você tem que saber isso daqui, que são aulas anteriores, que a gente já assistiu alguma coisa sobre isso. Você tendo o ângulo formado, o ângulo qualquer é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o f de x que queremos encontrar. A hipotenusa, temos o valor? Temos, é a força aplicada. O ângulo, nós temos o ângulo formado? Temos, que é 60 graus. Então, nós temos que saber que o cosseno do ângulo formado, isso aqui você tem que saber, isso aqui são aulas que a gente aprende lá atrás. O cosseno do ângulo formado, quando você quer encontrar a hipotenusa ou o cateto adjacente, utilizamos essa fórmula aqui, ó. Então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, a nossa componente dividido pela força. E se você trouxer essa força para cá, vai ficar força vezes o cosseno do ângulo que nós acabamos de aprender, ó. Força vezes o cosseno do ângulo, que é igual ao cateto adjacente. Então, olha só. Então, a hipotenusa, que no caso aqui é a força, tem que usar a imaginação, tá bom? Que ela veio para cá multiplicando, do lado de cá do sinal de igual, vezes o cosseno do ângulo formado é igual ao cateto adjacente, que é o nosso f de x, cateto adjacente. Então, aqui ó, a hipotenusa no nosso caso é a força, ali está, ó, a hipotenusa é a força, vezes o cosseno do ângulo formado é igual ao cateto adjacente, que é esse aqui, ó, que é o nosso f de x. Isso aqui o professor não vai pedir para você, pode ficar tranquilo, tá bom? Eu só quis mostrar para você como que é formado, por que nós utilizamos o cosseno. Porque o cosseno de um ângulo formado é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá ok? Vamos continuar? Vamos. Ok, então agora nós temos dois corpos aqui promovendo um trabalho, provavelmente sim ou não, né? A gente sabe isso que vimos na aula passada também. Um corpo transferindo energia para outro corpo, não estamos levando em consideração o atrito, e uma força constante, que é aquela que não varia, que permanece sempre a mesma força. Então aqui está. Em termos de física, temos aqui o corpo, um ou outro corpo qualquer aplicando uma força aqui, neste sentido aqui, formando uma seta diagonal, né? Formando um ângulo também para promover o deslocamento desse corpo. No caso, esse corpo, o professor vai passar para você, eu vou chutar, por exemplo, agora, vamos supor que ele se deslocou meio metro, devido a essa força aplicada, mas nós já sabemos que essa força não será totalmente utilizada. Eu vou colocar uma força bem leve aqui, uma força, por exemplo, de 3 newtons. O professor vai passar esse valor para você. Então foi aplicada uma força de 3 newtons, este corpo conseguiu se deslocar por meio metro através dessa força. Tá ok? Então nós já sabemos que aqui é formado um ângulo entre a força aplicada e o deslocamento, nós temos aqui um ângulo. Este ângulo o professor normalmente chama de θ, tá ok? É o θ. E o professor vai estipular para você o ângulo formado aqui. No caso ele vai colocar um dos três ângulos notáveis, eu vou colocar aqui agora o ângulo de 45 graus, ok? 45 graus. Então nós temos que encontrar aquela força f de x, aquela componente que faz promover o deslocamento, ou seja, aquela força que praticamente está aqui, ó. Ela está paralela ao deslocamento aqui, ó, que é o f de x, que vai promover o deslocamento. Vamos colocar aqui f de x. Como que nós encontramos essa força? É só multiplicar 3 newtons pelo cosseno de 45 graus. Vamos dar uma olhada. Então aqui está. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2, se você colocar em qualquer calculadora, você vai encontrar esse valor, ó, 1,414. Então você tira a raiz de 2, que dá 1,414, e divide por 2 ali, ó, dividido por 2, que dá mais ou menos 0,71. Eu arredondei para 71, tá bom? É 0,77, alguma coisa assim. Eu arredondei para 0,71, já aprendemos a arredondar também, tá ok? Olha a aulinha aí para vocês. Então, o cosseno do ângulo θ, que é 45 graus, que o professor pediu para você, o valor dele é 0,71. Vamos voltar para a nossa continha. Então nós já sabemos qual que é a fórmula. Trabalho é igual a força
vezes o cosseno do ângulo formado, tanto faz, eu posso colocar logo o cosseno aqui, ó, cosseno do ângulo θ, vezes o deslocamento, que é normal. Então o nosso trabalho é igual. Qual que foi a força aplicada? 3 newtons, já sabemos que não será utilizado 3 newtons, né? Porque vamos multiplicar pelo cosseno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo θ, o ângulo θ aqui está, o ângulo no caso formado é de 45 graus. Então, cosseno de 45 graus vezes o deslocamento, que eu coloquei meio metro, 0,5, não precisa colocar o metro, mas vamos colocar aqui só para aprender. Repetindo, igual na aula passada, não utilize as letras, vai direto, já faça as contas direto, você vai ganhar muito tempo. Não faz igual o professor faz, porque eu estou apenas explicando, tá bom? Então, nosso trabalho é igual a 3, que é a força aplicada, vezes o cosseno de 45 graus, quanto que é? Já mostrei para vocês, é 0,71, ok? Vezes 0,5, que foi o deslocamento. E agora é só fazer as contas. Então, o nosso trabalho será igual. Se você multiplicar 3 por 0,71, você vai encontrar o valor de 2,13. Então, esses dois aqui vai dar 2,13 vezes o nosso deslocamento. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, porque ó, a força realmente utilizada para promover o deslocamento foi 2,13 newtons, não foi 3 newtons. Você vê que é um valor baixo devido ao ângulo formado, que foi um ângulo de 45 graus. Então, esta foi a força utilizada para promover o deslocamento. É o F de x, também chamado de componente, nunca é demais relembrar. Então, nós temos a componente aqui, ó, que promove o deslocamento, que é o F de x. Né? E o deslocamento também está aqui, então é F de x vezes o deslocamento. Está aqui, ó, F de x vezes o deslocamento, tá bom? Só que tivemos que fazer a continha. Então, terminando, o trabalho realizado ou a transferência de energia foi igual a, fazendo a multiplicação de 2,13 vezes o deslocamento, vamos colocar aqui 2,13 vezes o deslocamento, que é 0,5, aqui é 0,5. O nosso trabalho realizado foi de, fazendo essa continha na calculadora, foi de 1,065, o que tem que ter unidade de medida, não se esqueça que vimos na aula passada, joules, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado. A aula que vem a gente vai ver força de atrito, que é aquela força que está atuando contra o deslocamento. Enquanto aquela força ali, ela transfere energia dela mesma para o outro corpo para ele poder se deslocar, né? Uma transferência de energia, ela fornece energia para o corpo para ele se deslocar. Por exemplo, um carro puxando outro carro, ele está transferindo a energia que ele tem, que é o combustível, né? Para o outro se deslocar. Aí tem a força de atrito que atua nas rodas. A força de atrito é uma força sempre contrária, é contrária ao movimento, é uma força que a gente chama de força resistente. É uma força contrária, ela não é para baixo, por mais que seja aqui no chão, na superfície, não é para baixo, não é para trás. Ela retira a energia, vamos supor, você colocou uma certa energia para deslocar isso daqui, a força de atrito, ela retira parte daquela sua energia. Se você deixar, ela retira até toda aquela sua energia lá. Tanto é que para qualquer corpo deslocar um outro corpo, seja puxando ou empurrando, você tem que ter uma força maior que a força de atrito para conseguir locomover, deslocar o corpo em questão. Então a força de atrito é aquela que retira a energia, ela suga a energia, ela rouba a energia, alguma coisa assim, tá bom? Então será a nossa próxima aula. Se você gostou, então, por favor, se inscreva, deixe um comentário e clique no joinha. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.